Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Este que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, esta é mais uma oração com tema o grande livramento. Somente Deus, o nosso Pai, amado e querido ouvinte, é quem nos dá o grande livramento, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Creia tão somente no grande livramento que Deus dará. Creia sim no grande livramento que Deus fará acontecer. Só depende de nós, da nossa fé para com Ele, porque Ele é quem sonda os nossos corações, conhece os nossos propósitos, nossos pedidos em orações, nossos pensamentos, até mesmo os pensamentos longe. Glória a Deus, Deus já conhece, ou seja, antes de pensarmos, Deus já sabe, já conhece e nos dará a vitória, só basta crermos tão somente. Pois bem, amado ouvinte, antes de orarmos, quero deixar aqui alguns versículos que se encontram na Santa Palavra de Deus. Glória a Deus, que se encontra no Salmo 138, o versículo 6 e 7. Salmo 138, o versículo 6 e 7. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha os humildes e de longe conhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústia, tu me preservas, aleluia, a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras, né? E me livras. Agora, glória a Deus, Isaías capítulo 55, o versículo 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos, ou seja, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Glória a Deus. Salmo 133, versículo 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. Glória a Deus. Para finalizar, Salmo 18, versículo 30 ao 32. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Glória a Deus, palavra de Deus maravilhosa,
nesta tarde de bênção. Glória a Deus. Oraremos, amado ouvinte. Clame, ore conosco. Onde você estiver, dedique um pouco em orações na presença de Deus. Glória a Deus. Se refugie em Deus. Clame a Deus. Você vai ver o agir de Deus, porque Deus é amor. Oraremos ao Senhor. Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, queremos agradecermos a Ti. Agradecermos, sim, por esta rica oportunidade que o Senhor concede a mim agora, concede aos amados ouvintes agora mesmo, para nos dedicarmos e através da nossa dedicação venhamos tomar posse da bênção e do grande livramento de Deus, o nosso Pai. Porque o grande livramento de Deus é para os que crerem, é para aqueles que exercem a sua fé no nome de Jesus Cristo. Estende as tuas mãos, faz a obra, grande Deus e Pai. Estende as tuas mãos, opera poderosamente, responde com fogo a nossa pequena e humilde e simples orações, assim como respondeste com fogo, ó Pai, as orações dos teus servos. É a oração do profeta Elias, que caiu fogo literalmente caiu fogo aos olhos de todos e que causou uma grande devastação. Glória a Deus. Como as orações, ou seja, no desafio contra os falsos profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, total de 850 falsos profetas enganadores e mentirosos, que naquele desafio eles eram, glória a Deus, contra Elias, e para ver quem de fato era Deus. Elias, naquele desafio, convocou toda a terra de Judá, toda Jerusalém, para subir ao Monte Carmelo, para que aos olhos de Israel, glória a Deus, eles viessem ver e contemplar com seus próprios olhos e ouvir com seus ouvidos quem seria o verdadeiro Deus. Elias mandou naquele desafio que os profetas de Baal preparassem o altar, colocassem a lenha, o novilho, mas ninguém era para pôr fogo, porque o Deus que era Deus teria que se manifestar e consumir o seu holocausto com fogo aos olhos de todos, para que mais uma vez eles pudessem ver quem era Deus de verdade. Então, naquele desafio, 850
50 profetas mentirosos, Elias disse: clame vocês primeiro, porque vocês são muitos. Eles clamaram de manhã até o meio-dia. O Deus deles, Baal e Azera, não responderam nada, a ponto que começaram ali a fazer um sacrifício, se cortarem com navalhas, para ver se o Deus deles teriam de misericórdia deles. Mas nada aconteceu. Elias, vendo aquela cena bizarra, vendo que eles iriam se suicidar, disse: chega. Elias mandou parar, porque já era meio-dia. Clamaram durante toda a manhã e nada aconteceu. O altar já estava bagunçado, pisoteados, não aconteceu nada. Porém, chegando a vez de Elias, a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar. Ele conserta o altar. Depois do altar consertado, depois do sacrifício, o novilho no lugar, mandou que cavasse uma vala em volta do altar. Cavaram, ninguém estava naquele momento ali entendendo nada, porque se o Deus deles não respondeu com a lenha seca, glória a Deus, o Deus de Elias ia responder com a lenha molhada, encharcada com água. Elias mandou que cavasse uma vala rodeando o altar. A vala foi cavada em volta do altar. Depois que a vala, o rego, estava pronto, Elias mandou que jogasse água, mas que viesse jogar muito, não pouca. Foi tanta água que foi jogada em cima do sacrifício, do novilho, a lenha, o altar. Foi tanta água que foi jogada em cima do altar, a ponto de encharcar a lenha e o sacrifício, que encheu o rego, que encheu a vala que eles haviam cavado em volta do altar, a mando do profeta Elias. Depois que tudo estava encharcado com água, a vala que tinha sido cavada já estava transbordando de tanta água. Elias foi orar. Porém, os profetas de Baal clamaram de manhã ao meio-dia e nada aconteceu. Quando Elias começou a orar, em poucas palavras, não chegou aproximadamente cerca de 50 palavras. Glória a Deus. Na oração de Elias, clamando, pedindo para que Deus viesse mais uma vez mostrar para Acabe e Jezabel, que na época reinava a terra de Israel, glória a Deus, e para os enganadores, profetas mentirosos que trabalhavam ali ao lado de Jezabel e de Elias. O papel deles era enganar o povo, persuadir o povo com seus enganos, suas profecias mentirosas, falsas, para enganar o povo. E também o povo de Deus, que estava sendo perseguido pela Jezabel e Acabe, e Deus havia dado um basta naquela situação, através do profeta Elias. Então Elias orando ali, conversando com Deus, não chegou 50 palavras em orações nos lábios do profeta Elias. Os céus se abriram, caiu fogo dos céus, que esbarramou sobre o altar. O fogo desceu tão furioso que consumiu o holocausto, a lenha, o pó e até a água em volta do altar que estava no rego. O fogo lambeu tudo naquele momento.
quando o fogo divino caiu, que lambeu o lugar, o altar, o sacrifício foi aceito, todo Israel caíram com seus rostos em terra, se humilharam ao verdadeiro Deus de Israel, e todos com uma só voz bradaram, gritaram: verdadeiramente Deus, Ele é Deus, glória a Deus. E não ficou só por isto não, porque quando Deus respondeu com fogo, Elias deu ordem para que aquele povo que ali estava assistindo toda aquela cena matassem por apredejamento os profetas de Baal e de Azera. Glória a Deus, para eles não continuarem a persuadir e enganarem a mente do povo de Israel. Porém, Elias, há 3 anos e meio atrás, havia profetizado que não chovia nem orvalho caía em toda a terra de Israel. Porém, no momento daquele sacrifício, daquele desafio para provar quem de fato era Deus, já estava completando 3 anos e 6 meses que nem orvalho caía em toda a terra de Israel. Quando Deus respondeu e a obra foi concluída, Deus mandou que Elias subisse mais um pouco ao monte, porque agora Deus ia fazer a obra completa, ia mandar chuva para a terra de Israel, que há 3 anos e meio nem orvalho caía. Então subiu Elias com um servo junto dele, dobrou seus joelhos, colocou o seu rosto entre os seus joelhos, as suas pernas de joelho, começou a clamar, orar a Deus. Depois de um tempo que ele estava ali orando, ele mandou que o seu servo subisse mais um pouco e olhasse em direção do mar para ver se havia alguma nuvem no céu. Aquele servo obedeceu, olhou, disse: não, meu senhor, não há nenhuma nuvem. Então Elias mandou outra vez. Da próxima vez que o servo ali de Elias olhou, disse: Senhor, não vejo nada mais, nada menos do que uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Semelhante à mão de um homem. Glória a Deus. Então disse Elias: desce depressa, avisa para o rei e o povo de Israel se apressarem para que a chuva não apanhe eles no caminho, ou seja, não venha atingir eles no caminho enquanto não chegarem em casa, antes de chegarem em casa. Então, glória a Deus, o rei Acabe desceu depressa, subiu no seu carro e saiu. Elias desceu do monte, saiu correndo na frente da carruagem do rei real, mas nem chegaram em casa, a chuva tão depressa apanhou eles no caminho. E a glória de Deus voltou a Israel novamente, naquele desafio que provou mais uma vez, Deus havia provado para Israel que Deus é Deus e que ainda estava usando de misericórdia para com Israel. Apesar de tudo, decanta labaia, grande Deus e Pai, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eterno. Quanta terra seca, meu Pai. Quantas pessoas que por causa da ausência da pessoa do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo estão como a terra seca de Israel, que nem orvalho cai. Pessoas oprimidas,
pessoas enfermas, doentes, cheias de problemas, de dores, glória a Deus, em todo o seu corpo, oprimida, com problema de depressão, a solidão profunda, tem de misericórdia, ó Deus. Porém, quando Israel reconheceu que Deus era Deus e se voltou para Deus, Deus mandou chuva e a glória de Deus voltou para Israel novamente. As bênçãos de Deus começou a cair sobre Israel, glória a Deus, porque eles haviam se voltado mais uma vez para Deus, porque o que castigava Israel, os 3 anos e 6 meses, que nem orvalho caía, os animais estavam morrendo de fome por falta de pasto e por falta de água, o povo estava perecendo por falta de comida, porque não havia chuva para regar a terra e nem fazer água para as plantações, o povo estava perecendo. A idolatria é uma desgraça terrível que causa estes danos e muito mais ainda, Pai poderoso, e além da idolatria, os falsos profetas, ministros, enganadores e mentirosos, dizendo que Deus está no recinto, que Deus está operando, que Deus está fazendo isto, Deus está fazendo aquilo, aonde Deus está bem longe, porque Deus aborrece os idólatras. Deus aborrece o pecado. Olha, Pai poderoso, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus sempre foi e sempre será contra os idólatras, que deixam de adorar ao Deus Santo, ao Deus justo, ao Deus poderoso, que fez os céus, que fez a terra, que manda a chuva para regar a terra seca, que faz germinar as sementes germinam, crescem, produzem frutos, as flores florescem. Deus é quem dá vida, manda água, porque a água é vida, onde tem água tem vida, mas a maioria prefere a idolatria, preferem a deuses criados pelas mentes de homens corrompidos, mentes de homens mau e perversos, e idólatra prefere a idolatria, a criatura em vez do Criador, a idolatria ao invés do Deus vivo, Criador de todas as coisas, para o nosso bem. Deus que criou os céus, a terra, todos os planetas, o sol, para governar durante o dia, para nos dar vida, a lua durante a noite, para nos dar vida, ao ar que respiramos. Tudo que Deus fez foi para o bem da humanidade, para o bem do homem, para o nosso bem, porque tudo que Deus fez foi perfeito, e o que Deus faz é perfeito, não faz nada pela metade, sua obra é perfeita, porque é para a honra e a glória do seu santo, maravilhoso e tremendo nome. Mas quantos que não agradecem, são ingratos, são rebeldes, são teimosos, são ingratos, murmuradores, blasfemadores, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse no seu santo evangelho genuíno: geração má, cruel e perversa, que não adoram a Deus, não se voltam para Deus,
não aceita um sacrifício que foi concluído ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, para o seu próprio bem, para a sua própria salvação, para a sua própria libertação, prefere as algias da carne, a sujeira da carne, as imundícias da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a idolatria, do que adorar ao Criador em espírito e em verdade. Jesus disse no Santo Evangelho segundo João: Deus é espírito, ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão a ele em espírito e em verdade. Deus, o Pai, ele dá para todos, homens e mulheres, oportunidades para adorarem a ele em espírito e em verdade. Ele não força o homem, não força a mulher para que o adore em espírito e em verdade. Mas aqueles que não reconhecer o sacrifício da cruz, não entregarem a sua vida para o Senhor Jesus, não aceitá-lo como seu único e o suficiente Salvador da sua alma, eles mesmos cairão no próprio precipício, cairão no próprio abismo, porque não é Deus que lança o homem no abismo, no inferno, também não é Satanás que lança o homem no inferno, o homem por si próprio, pela sua escolha, a sua má escolha, enquanto vive em cima desta terra, é eles mesmos que se condenam por si mesmos. Glória a Deus, como está escrito no Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, o versículo 19 em diante, o homem por si mesmo se condena, porque Deus dá oportunidade de salvação para todos os homens e mulheres, agora só depende dele, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Glória a Deus. Porque como está escrito no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 3, glória a Deus, e o versículo 14 em diante. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, amado e querido ouvinte, o grande amor de Deus para salvar o homem e a mulher, o grande sacrifício, onde Deus não poupou o seu único filho, mas entregou para padecer, sofrer, morrer por nós, para termos nele, em Jesus Cristo, a vida eterna. Ele morreu, mas não está morto, porque após o seu sepultamento, quando completou o terceiro dia, o Deus Todo-Poderoso ressuscita o seu Filho, traz ele a vida para que viesse viver para todo sempre, para ser rei, rei meu, rei teu, nosso rei, o Senhor que salva, que cura, que liberta, porque todo o poder foi entregue a ele, porque Deus amou o mundo, os povos da terra, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que Deus
É esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Grande Deus e Pai. Confirma, sim, Senhor, meu Deus, a grande vitória em nome de Jesus. Vai derrotando, ó Pai, nesta tarde de vitória, de bênção, vai confirmando o grande livramento. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros dos inimigos no fogo, dás o grande livramento, repreende o diabo, repreende Satanás, queima as suas obras malignas, queima as suas obras diabólicas, vai repreendendo agora mesmo, queimando e destruindo agora mesmo as obras do diabo. Repreende, meu Deus, vai desfazendo, Senhor, vai queimando agora mesmo as obras malignas, quebra o arco, corta a lança, queima os carros dos inimigos no fogo e dás, ó Pai, o grande livramento. Eu creio, o teu povo crê, a Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno, ela crê no grande livramento, porque agindo o meu Deus, o nosso Deus, quem impedirá? Os cultos que prosseguem, que têm prosseguido na Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno, convertidos em campanhas, opera, meu Pai, opera derrotando as obras do gigante, opera derrotando, queimando, destruindo os espíritos imundos de doenças, de males, de enfermidade. Queima, queima e destrói, repreende pelo poder do sangue precioso do meu Jesus. A decanta labaia, vai confirmando o grande livramento, vai estendendo as tuas mãos forte e poderosa, em nome de Jesus, confirma, meu Deus, a grande vitória. Santo, santo, santo é o nome do Rei, nosso Deus Todo-Poderoso. Leão da tribo de Judá, toca agora mesmo, confirma o grande livramento. Deus Santo e Poderoso, os cultos convertidos em campanhas, na nossa querida Igreja Pentecostal, Deus é eterno, salva, cura e liberta e transforma. Tome a Santa Igreja em tuas mãos, o corpo de membro, de obreiro e novos convertidos, ó Pai, em tuas mãos. Levanta este povo, levanta o corpo de membro, de obreiro, levanta os novos convertidos, levanta com fogo abrasador do teu Espírito Santo. Ó Pai poderoso, coloca o desejo no coração dos novos convertidos, para que eles possam cumprir com a justiça divina, que é o batismo das águas batismais. Grande Deus e Pai, toma a frente, a obra é do Senhor, a obra é tua, agindo o Senhor, quem impedirá? Grande Deus maravilhoso, obrigado pela grande obra que já estás fazendo, a decanta labaia. Vai repreendendo, sim, Senhor, vai queimando agora as setas malignas, os dardos inflamados do maligno, as obras do diabo, vai queimando, repreendendo, destruindo os planos macabros, projetos satânico, diabólico, maligno contra esta obra, que sejam frustrados, queimados, derrotados, destruídos. Não permita que os inimigos desta obra tenham êxito, tenham sucesso, para que eles não se exaltem. Ao contrário, abate os inimigos desta obra, fere os lábios de todos aqueles que têm tentado inflamar a mente uns dos outros contra esta obra, falando mal desta obra. Não permita que eles vá adiante,
não permita que eles tenham êxito e sucesso. Te peço pelo sangue precioso do meu Jesus. Toma frente, meu Pai, porque esta obra é tua, é do meu Senhor Jesus. Esta obra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele mesmo a comprou com preço muito alto, preço de sangue ali derramado no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Grande Deus, leva o teu povo em massa. Faz desta obra teu pronto socorro, teu hospital de emergência e trauma espiritual, porque o Senhor é médico por excelência, doutor dos doutores, Senhor que cura, Senhor que salva, Senhor que liberta, Senhor que faz o impossível tornar possível. Só basta crermos tão somente. Abençoa esta obra, abençoa o nosso lar, nossa família, nos cobre com teu sangue, acampa teu anjo, nos cerca por detrás e por diante, toma frente, peleja por todos nós. Obrigado por tudo mesmo, abençoa logo mais, ó Deus, à noite, a partir das 18 horas da noite, o forte culto, a forte campanha com o tema A Minha Família Não Pode Fracassar. São cultos convertidos em campanhas na Santa Igreja Pentecostal Deus é Eterno, para que haja milagres, curas, libertação, transformação para a glória de Deus, o nosso Pai. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, ouve as nossas orações, venha operar tremendamente, porque está escrito em tua palavra que as tuas mãos não se encontram encolhidas, nem os teus ouvidos agravados, para que não venha nos ouvir. Toma frente, ó Pai, que peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande mesmo é o livramento. Olha, creia tão somente, Deus está presente nesta oração, dando um grande livramento a todos aquelas que nele crê. E como eu sei que você crê, então receba e tome posse do grande livramento de Deus, o nosso Pai, porque agindo este Deus tão maravilhoso, amado e querido ouvinte, quem impedirá? Deus abençoe. Tenham todos uma ótima tarde, mas não se esqueçam, contribui para com esta obra, ajude esta obra com a tua oferta, com o teu dízimo, aí está a chave Pix. Deus vai honrar, porque Deus honra aqueles que honrará esta obra. Saiba, amado ouvinte, Deus contempla todas as coisas, contempla tudo em todos, principalmente aqueles que abrem as suas mãos para ajudar esta obra, porque esta obra é de Deus. Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe, tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo.